Fala berrecas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós falaremos sobre topografia e função de uma resposta aí envolvendo o comportamento dos seres humanos. Isso aí. Bom, já que você está assistindo, começou a assistir, vem conteúdo bacana por aí, aguarda aí, continua aí. E já deixa o seu like, você sabe que vai vir um conteúdo bacana para você aí. Compartilha com seus amigos. Não tá inscrito? Poxa vida, hein? Dá esse reforçador positivo pra gente aí. Por a gente favor, se esforça aqui, ó. Estamos aqui fazendo conteúdo, estudando um monte para poder trazer isso aqui de uma forma prática e simples e que seja resolutivo e que fácil para você aprender. Dá esse reforçador positivo, se inscreve aí. Vamos chegar nos 1000 inscritos aí. Bom, Lucas, então para começar o vídeo a gente precisa explicar um pouco melhor o que é topografia e o que é função. Topografia e função, se a gente for analisar de forma simples, por cima, por assim dizer, parece a mesma coisa. Porque, por exemplo, segurar a plaquinha. Segurar a plaquinha é a topografia. O porquê eu seguro essa plaquinha, qual é a finalidade que ela está na minha mão, que eu estou fazendo essa topografia de segurá-la, é a função. Então, a diferença maior entre topografia e função é justamente essa. A função a gente vai fazer uma análise funcional para entender qual que é a finalidade daquele comportamento específico. E a topografia pode-se dizer que é uma parte da ação. Porque a gente conversou lá em off, né? E geralmente na clínica acontece isso. Muitas vezes você vai lá, ajuda o paciente e muda a topografia da resposta, mas a função continua a mesma. Entra uma outra topografia exercendo aquela função. Uma outra resposta que vai exercer a mesma função daquele comportamento. Então, nesse a gente entra no primeiro exemplo, pessoal. Eu estava estudando lá por questão do plantão psicológico, psicoterapia, e entrei em contato com um artigo do estudo de caso que o rapaz ele roía a unha. E ele foi para a clínica porque, para quem rói unha, sabe que geralmente a pessoa, quando está ansiosa, rói mais ainda, né? E geralmente não sabe o porquê. E ele foi para a clínica, fez a análise funcional dos seus comportamentos e tal, passaram-se as sessões, e foi descoberto que ele não conseguia se comunicar de forma assertiva com as pessoas. Às vezes ele queria expressar uma coisa, mas ficava nervoso, acabava brigando e não conseguia se fazer entender. E no final das contas, a única coisa que ele queria era ser entendido. Então, assim, o psicólogo chamou atenção para o quê? Às vezes você tira essa topografia de roer a unha desse paciente e ele começa a ficar batendo a perna para aliviar essa ansiedade porque ele não está conseguindo se comunicar. Quando, na verdade, se você resolve o problema de se comunicar, o paciente já para de emitir essa resposta, né? Com essa função de liberar a ansiedade dele. Ele não vai ter mais ansiedade, não vai ter aquilo que gera ansiedade nele, então ele não vai ter essa topografia, né? Com essa função de aliviar a ansiedade, né? Então aí você tira tudo, né? Você coloca em extinção, talvez, esse comportamento de roer unhas ou de bater o pé, porque ele não tem mais finalidade no ambiente do indivíduo ali, né? Não faz parte mais do contexto de respostas dele. Não tem mais uma finalidade para o contexto de respostas dele. Você teria algum outro exemplo, assim, pra gente colocar? Cara, eu vejo muito assim, sempre falo, eu acabo tendo bastante contato com o autismo, né? Sou voluntário na Associação do Autismo aqui em Assis e acabo tendo muito contato. Então, sempre estudando autismo. Eu vejo muita gente falando das estereotipias do autismo. E tem alguns profissionais que falam sobre retirar a estereotipia. A estereotipia, claro, se ela está gerando um prejuízo real para o indivíduo, é importante que a gente retire essa estereotipia. Estou falando de estereotipia, mas eventualmente você que está me assistindo não sabe o que é. O autista, por exemplo, ele apresenta alguns comportamentos repetitivos e padrão. Então, por exemplo, um dos mais comuns é esse aqui, ó. O autista faz isso aqui. Então, isso aqui é uma estereotipia. E eu sempre uso esse exemplo específico para dar. Porque a estereotipia ela tem uma função. Ela vai ser expressiva, ele pode estar usando isso para expressar a alegria ou a frustração dele, ou ele pode estar usando isso para aliviar a ansiedade dele também. Então ela tem uma finalidade. Então quando você vai trabalhar com uma criança autista, um indivíduo autista, você tem que olhar qual que é a função daquela estereotipia. E se você vê que aquela estereotipia não tem uma função específica e ela está gerando um prejuízo, aí a gente tira. Porque se você for ver, é um comportamento verbal gestual aí, né? Ele tá usando para se comunicar, para falar, nossa, peraí, eu preciso aliviar aqui. Ou eu tô muito contente, então... Sim, tá se comunicando. Né? Exato. Então eu tô muito frustrado e tô fazendo essa estereotipia. Então, ela tem uma finalidade, né? Tem uma função.
essa estereotipia. Então, eu não vou tirar essa estereotipia, mas eu posso reduzi-la. Então, se ele está fazendo assim, que aí é invasivo, por exemplo, eu estou fazendo isso aqui, eu posso bater no Lucas a qualquer momento. Então, eu vou reduzi-la, eu vou fazer com que ele faça mais aqui. Tem outros casos onde, eventualmente, a criança tem uma outra estereotipia, que é se apertar, sei lá, se travar. Então, assim, essa estereotipia também pode gerar algum tipo de dano físico para ele. Então, a gente tira ela e esperando que, eventualmente, ele coloque uma nova topografia de estereotipia e que essa topografia ela não gere um prejuízo, né? Então ela exerça a mesma função, mas não gere um prejuízo. Que ele não se machuque, que ele não machuque quem está próximo dele. Sabe o que eu acho interessante também? A gente está nesse tema desse vídeo e dá pra gente citar até dependência química, né? Às vezes chega alguém querendo parar de fumar no seu consultório, mas aí você vai lá e percebe que no contexto da vida dessa pessoa, não tem mais nenhuma outra fonte reforçadora na vida dela. O fumar é a única coisa que traz prazer, é a única fonte de reforço, é o único comportamento que produz reforçadores para ele. Se você tira o fumar, o que vai ser dessa pessoa? Então assim, você tem que auxiliar primeiro essa pessoa a criar contextos mais reforçadores, né? Pode ser interações sociais, pode ser uma atividade física que ele tenha contato com outras pessoas, pode ser um estudo que vai gerar reforço natural, pode ser um instrumento, né? E não só a questão de tirar o fumar dessa pessoa de primeira, assim, né? Sim. Quando a gente fala do fumar, a gente entra até no contexto de dependência química. A gente estava conversando aqui, e se você procurar aí na internet experimento da Ratolândia, você vai ver esse experimento na íntegra. Resumidamente, o que eles fizeram? Eles pegaram um ratinho, colocaram dentro de uma gaiola que não tinha nada, só palha, comida e água. E aí eles colocaram 2 vidrinhos de água, um vidrinho com água, só água, e outro vidrinho de água com heroína. O ratinho não tinha nenhum tipo de reforçador. E a gente sabe que a questão química, né, as drogas, elas geram um reforçador imediato. Então, quando ela gera um reforçador imediato, a dependência psicológica ela fica muito mais ativa. E a dependência psicológica, a longo prazo, ela gera uma dependência química. Então, o ratinho, no primeiro momento, ia lá, ele bebia água com heroína, sentia a euforia, ele sentia o prazer que a heroína gera nele. Ele não tinha nenhuma outra fonte de prazer, a única fonte de prazer dele era a heroína. Ele bebeu heroína, foi bebendo heroína, quase não bebia água normal, começou a beber água com heroína e chegou ao ponto de ter uma overdose e tal, quase morrer. Então, quando eles chegaram a essa conclusão, eles pararam com o experimento e tentaram tirar esse vício do rato, fizeram... No outro momento, para ele comprovar essa situação, né, que essa privação de reforçadores fazia com que o rato fizesse e apresentasse, porque se a gente vai falar de topografia e função nesse exemplo específico, beber água é a topografia, a função é saciar a sede. Quando a gente coloca a heroína ela vem com outra função que não só saciar a sede, ela vem com a função de gerar prazer. Então, e aí ele está envolvido com um estímulo incondicionado, né? O prazer é um estímulo incondicionado. Exato. E aí você tem esse contexto, né? Então a topografia era beber água. Mas a função dessa água, saciar a sede, nesse caso, a água com a heroína não era só saciar a sede, era gerar prazer. Sim. Então ela tinha outra função. A topografia era a mesma, mas a função era outra. E ok, eles comprovaram isso e aí eles fizeram a Ratolândia. Um lugar onde tinha vários brinquedos, várias rodinhas, tubos e vários ratos que ele podia socializar, que eles tinham atividade sexual, porque eram ratos fêmeas e ratos machos. Então, quando o rato foi introduzido nesse contexto, eles conseguiram observar que o índice de contato com a heroína ele reduziu significativamente ao ponto de nenhum dos ratos terem uma overdose ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o consumo de heroína passou a não ter uma função, né? Porque a função era... Ele já tinha outros reforçadores, estava saciado, inclusive, de prazer, fontes de prazer, né? E não precisava do... Isso. E é legal de falar isso porque a gente faz isso, a gente tem esse estudo, ele serviu para dizer exatamente isso. Que às vezes a gente julga a pessoa que usa droga, que fica dependente psicológico ou dependente químico de uma substância química, a gente julga ele como uma pessoa fraca e tudo mais. Mas quando a gente vai fazer uma análise funcional, quando a gente vai observar esse ambiente do indivíduo e você percebe que ele não tem fontes reforçadores, então talvez essa substância química, essa droga, seja a única fonte de reforçador. Então antes de julgar alguém que usa droga, antes de recriminar, repreender alguém que usa droga, lembra disso, lembra que talvez essa pessoa ela não tenha outra fonte de prazer. Então, e nessa fala que você falou agora entra em outra questão. Pelo fato do indivíduo ser um dependente químico, ele perde outros reforçadores, porque daí a sociedade começa a julgá-lo, começa a excluí-lo, então assim, piora, acentua mais ainda essa questão dele estar privado de outros estímulos. Sim, no dia a dia. Aí fica até pior, né? É exatamente isso que você está falando. Mas o vídeo de hoje é basicamente esse, pessoal. Ficou objetivo.
Dá para falar muita coisa sobre topografia e função. A gente entrou em 2 exemplos, a gente entrou em 3 exemplos, 4 exemplos, né? Bem distintos, né? E um fazendo uma correlação com o outro. Mas como a gente está fazendo uns vídeos muito longos ultimamente, a gente resolveu fazer um mais curtinho hoje para vocês. É isso aí. Beleza? Valeu. Se assistiu até aqui, já sabe, né? Como que é? Se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não deixa de mandar aquela sugestão pra gente, pessoal. Isso tem nos ajudado muito nos últimos vídeos aí. Tem dado tem facilitado a nossa vida, né? Porque às vezes a gente, no começo a gente parava e ficava tentando discutir o que a gente ia fazer. Então, e hoje a gente tem sugestões. Está servindo de estímulo discriminativo e nos está auxiliando aí a criar repertórios comportamentais mais assertivos. É isso aí. Beleza? Abraço, pessoal. Muito obrigado aí pela sua audiência. Até o próximo.